Paulo aos irmãos que estavam em Corinto. Daí aos Coríntios, aleluia, capítulo 12, verso 7. A visão celestial, o espinho na carne. Aleluia. Os da teologia da prosperidade não pregam essa mensagem, espinho na carne. Aleluia. Eles pregam que aqui é só mar de rosa, não tem espinho não. Aqui se ficar doente é porque está em pecado. Aleluia. Não pode ser pobre quem não tem a bênção de Deus. A teologia da prosperidade, os neopentecostais. Então Paulo, aleluia, vem contrapor isso. Capítulo 12, verso 7. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Podem sentar, aleluia, graças a Deus. Queridos irmãos, eu vou abordar aqui um assunto acerca de situações na vida do cristão. Muita atenção, aleluia, atenção voltada à palavra de Deus, porque é uma das horas que o capeta mais luta, aleluia, para o cristão não ouvir a palavra, pois a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E uma vez que o cristão ele não se concentra na pregação, é um prejuízo muito grande para a sua vida espiritual, porque aí vai ficar aquele cristão lá, digamos assim, raquítico, aleluia, no conhecimento, nunca cresce, nunca amadurece, nunca adquire uma maturidade cristã. Por isso que Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A graça por meio da oração e do jejum, conhecimento, estudar a palavra de Deus, prestar atenção na pregação, aleluia, não deixar a sua mente ficar vagando, não deixar sua mente lá em 2050, aleluia, até porque estamos no 2026, aleluia, não ficar focado em coisas que você deixou lá na tua casa, aleluia, esqueça o pet, esqueça tudo, agora é você e Deus, aleluia. Há situações que Deus não vai tirar de nós. Há situações que elas vão permanecer por um tempo. E há situações, aleluia, que Deus logo nos dará a libertação. Então eu vou citar aqui 3 homens, 3 personagens dentro da palavra de Deus, aleluia, para que venha de encontro com o que eu falei. Paulo foi bastante perseguido,
Só que antes dele ser cristão, ele foi um perseguidor de cristãos. Ele não podia ver um cristão orando, mandava matar. Segundo estudiosos, diz que ele amarrava no rabo do cavalo e saía arrastando. Ele foi o responsável pela morte de um homem de Deus chamado Estevão. Este foi apedrejado, e no momento que estava sendo apedrejado, ele viu a Deus e Jesus Cristo assentado à direita do Pai. Paulo, logo que ele teve um encontro com Jesus naquele inteirinho, em que ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Jesus não era igreja, não era cristãos, porque quem persegue a um homem de Deus, quem persegue a uma mulher de Deus, está perseguindo a Deus, está perseguindo a Jesus Cristo, está perseguindo ao Evangelho. Por isso que Jesus, aleluia, ele se expressou dizendo assim: por que me persegues? Aí Jesus: duro é para ti ficar dando murro em ponta de ferro, em ponta de faca. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. O que significa essa frase? Tem gente que está vendo que, aleluia, aquilo não vai de jeito nenhum, e a pessoa está insistindo naquela situação. É uma coisa sem futuro, é uma coisa sem alicerce, é uma coisa sem pé e sem cabeça. A pessoa fica insistindo naquilo. É dar murro em ponta de faca. Resistir à vontade de Deus também é dar murro em ponta de ferro. Isso aí é rebeldia. E a rebeldia, ela é igual ao pecado de feitiçaria. Por isso que o rei Saul foi reprovado por Deus, porque era rebelde. Aleluia. Aí Deus manda Ananias orar em favor de Saulo, pois no encontro com Jesus, ele caiu, ele se desmaiou, ele ficou cego 3 dias sem se alimentar. Aí Deus fala para o seu servo Ananias: vai lá e ora pelo meu servo Saulo, prega lá para ele a minha palavra. Ananias, no primeiro momento, ficou com medo. Senhor, eu tenho ouvido tantas coisas ruins acerca desse homem. Agora o Senhor me impõe essa responsabilidade de ir lá pregar para ele. Certamente Ananias até falou assim: Senhor, não, manda outros. Aí Jesus falou: vai, porque este é para mim como um vaso escolhido. E eu vou mostrar para este Saulo, aleluia, o quanto convém sofrer pelo meu nome, padecer pelo meu nome. Ele foi perseguidor de cristão, agora ele vai ser perseguido por causa do Evangelho também. E Paulo, já não mais Saulo, se tornou Paulo, que significa pequeno. Aleluia, foi um dos maiores pregadores, ganhadores de almas. Aleluia, desde o primeiro momento que ele se converteu, a perseguição lhe sobreveio. Mas
A conversão de Paulo a Jesus Cristo, aleluia, foi verdadeira, irmãos. Porque há uma diferença entre crente convertido e o crente convencido. Geralmente o crente convencido, ele só é crente por fora. O crente convertido, ele é cristão no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. O cristão convertido, ele aguenta roxo. Ele não tem medo de macumba. Nada tira ele da presença de Deus. Porque ele tem firmeza. Está firmado na rocha espiritual que é Jesus Cristo. Aleluia. O cristão convertido, ele não carrega uma capa. Ele não é uma coisa dentro da igreja, lá fora outra. Se bem que hoje em dia tem gente, aleluia, que é uma coisa dentro de uma igreja e lá fora também é a mesma coisa. Dentro da igreja nunca se converteu e lá fora piorou ainda, até xinga. Na hora do culto, no xinga, Deus vai ficar até com vergonha. Mas lá fora qualquer coisa se transforma. Então nós temos que sermos cristãos dentro da igreja, fora da igreja, aleluia, onde quer que formos, testemunhas de Cristo. Então o cristão convertido, ele não é temperamental. Qualquer coisa, eu sou crente, mas o meu braço não. Qualquer coisa eu desço o braço. Qualquer coisa eu pulo na garganta da ciclana. Eu pulo na garganta do ciclano. Aleluia. Tal como o porteirão, aleluia, vai para o mundo. Agora, se você é um cristão e você está pedindo para Deus, Senhor, eu ganho, Senhor, 3.000 reais. Senhor, dá-me a oportunidade de ganhar 10.000 reais. Aí Deus vai te provar. Deus vai permitir luta para ver se você está firme, aleluia, de fato nele. Se você realmente ama a Deus, ama a tua salvação, ou se você está na casa de Deus, na presença de Deus, só esperando uma bênção. Aí Deus vai te provar. Aí vai depender de você. Se passar no teste, digamos que leva aí 1 ano para você passar no teste, está aprovado. Deus vai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas, aleluia, 2, 3, 5 anos, Deus vê que ainda não é hora, aleluia, aí Deus não vai te dar aquilo. E já tem gente, irmãos, que vai ficar o resto da vida no mesmo patamar. Porque para Deus é mais interessante a salvação da nossa alma do que uma bênção material, do que uma cura. Por isso que tem gente, irmãos, que estava com câncer, com AIDS, aceitou a Jesus, recebeu o perdão, a salvação, aleluia, mas Deus não curou. Há casos, se Deus curasse, a pessoa não iria permanecer firme. De que adianta ser curado de um câncer e a pessoa morrer sem Cristo? Não adianta. Milagres assim é só para essa vida. O maior milagre é a salvação, porque é para toda a eternidade. Agora, tem casos de pessoas que estavam com AIDS, com câncer, aleluia, foram curados, estão firmes, dando testemunho de onde Jesus lhes tiraram. Então, meus irmãos, o povo hebreu
após a saída do Egito, diz que Deus provou o coração deles, para ver se o coração deles estava de fato em Deus, ou lá no Egito. Deus com aquele povo o tempo todo, uma prova de momento, o povo já murmurava, aleluia, não passaram no teste, na prova de Deus, pereceram no deserto. Seria 40 dias de peregrinação, prolongou-se para 40 anos, e mesmo assim só conseguiram entrar na terra de Canaã, Josué e Caleb, e uma nova geração de jovens de 20 anos para baixo. Ah, Senhor, por que eu não melhoro a situação? Ah, Senhor, por que eu não recebi isso ainda? Porque você não está preparado. A bênção está preparada, mas você ainda não está preparada. Ah, então vai levar muitos anos para eu receber a bênção? Depende. Aleluia. Se amanhã você estiver preparada, você não vai se desviar, amanhã mesmo Deus vai te entregar a bênção. Agora, se Deus vê que ainda vai 5, 10 anos, aleluia, aí vai demorar isso. Agora tem gente que o resto da vida nunca vai receber tal bênção. Então isso é muito relativo. Então, para que Paulo não se exaltasse, ele orou a Deus 3 vezes: Senhor, não estou suportando este espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que fica me esbofeteando, fica me atormentando, me oprimindo. Não se sabe ao certo se era enfermidade nas vistas, o que era, mas era algo que incomodava aquele homem de Deus. Ah, Senhor, eu tenho orado, Senhor, a Ti o Senhor não me responde. Ah, o Senhor não recebe as minhas orações, não está recebendo? Deus recebe. Aleluia. Deus respondeu a Paulo, mas Deus não deu o que ele estava pedindo. Deus não significa que as nossas orações não estão chegando no trono da graça. Aí Paulo teve que se conformar com aquilo. Olha a resposta de Deus: a minha graça te basta. Eu te dei estrutura, Paulo, para suportar. Você tem raiz, Paulo. Aleluia. A minha graça te basta. Aí Paulo, o que ele fez? Se humilhou. Quando eu penso que eu estou fraco, aí eu sou forte. Estão entendendo, irmãos? Então tem luta que vai ficar pelo resto da vida. Para o cristão não abrir mão da simplicidade, da humildade. Porque tem gente, quando melhora de situação, vira bicho. Já não cumprimenta os mais humildes. Aleluia, tudo vai ficar aqui, meus irmãos. Aleluia, não é só por isso não, é pela nossa salvação. Porque Deus está vendo que se Ele tirar uma luta tal da tua vida, você vai se desviar. O que tem que pedir para Deus então? Força. Agora, Jonas, aleluia, tem situação que se você não abrir mão dela, você vai perecer. Jonas estava dormindo lá naquele barco, deitou-se lá na parte posterior, no porão do barco. Aleluia, de repente levantou-se um vendaval, temporal de ventos, e o barco em que ele e demais viajantes estavam, estava afundando à deriva. Eu não sei como que Jonas ainda conseguia dormir.
o circo pegando fogo à volta dele, ele conseguia dormir. Aleluia. Hoje em dia, se fala, tem gente fazer um barulho no telhado, aí já não dorme mais, a noite toda acordado. Vai ver, é um gato. Aleluia. Jonas conseguiu dormir. Mas o que é que eu aprendo com isso? Irmãos, tem gente que entra numa situação de desespero tão grande que já não soma mais com nada. Aí tem gente que no desespero diz assim, seja lá o que Deus quiser. Aleluia, eu não estava nem aí para o que der e vier, ou viesse, eu não estaria nem aí. Os demais seguirem. É lançar a sorte, quem era o culpado, quem era o causador daquela tempestade, daquele caos todo? Jonas. Enquanto não lançaram ele fora do barco, aqueles homens não voltaram a ter paz. Quem é o Jonas que está te aconselhando? Qual é o Jonas que está no teu caminho? Qual é o Jonas que você tem derramado no teu coração? Aleluia. Jonas significa pedra de tropeço, significa impedimento, significa coisas na vida, no caminho da pessoa que está impedindo ela crescer. Aleluia. Tem gente que é o jogo. Tudo que ganha, gasta no jogo. Então tem que lançar essa maldição, esse Jonas fora do seu barco. O barco é você. Porque senão você só vai afundar. Então tem coisa na vida que você tem que abrir mão. Agora tem gente que apanha e acostuma. Às vezes está vendo que algo não é de Deus e fica insistindo naquilo, dando murro em ponta de faca. Então é preciso rever os seus conceitos. Labão tem luta, aleluia, que Deus não vai tirar na hora que a gente quer, mas quando Ele vê que é a hora. Labão 10 vezes, olha, 20 anos, hein? Jacó teve que aturar seu tio, patrão, e que se tornou sogro também. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Aí alguém fala, ah não, mas também lá atrás o Jacó enganou ao pai dele. Meus irmãos, eu não vejo toda essa luta, esse preço que Jacó pagou, resumir-se, aleluia, por um ato isolado. Ele enganou o pai dele, sim, só que a primogenitura era dele. Aleluia, a vontade de Deus era essa. Agora cabia ao pai dele, Isaac, falar, não, eu vou abençoar a Jacó. Aleluia, porque a vontade original de Deus é que Jacó seja o primogênito. Demorou 20 anos para Jacó ficar livre de Labão. E mesmo assim, quando saiu com a família que ele constituíra lá, o Labão ainda veio atrás, querendo fazer mal para Jacó. Aí Deus falou com Labão em sonho, não faças mal a Jacó, deixa ele retornar à casa de seus pais. Aleluia. Então teve que conviver com aquela situação 20 anos. Então tem situação que é por um tempo, aleluia. Tem situação que cabe a você, situação vai ser para sempre.
Aleluia. Então aqui tem três hipóteses. Então, meus queridos irmãos, procurem, aleluia, firmar com Deus. Tem vidas aqui que Deus está me revelando, que há bênçãos que estão retidas para vocês, porque estão vacilando. Igual os profetas de Baal, cocheando entre dois pensamentos. Esqueça o passado. Não foque nas circunstâncias do momento. Foque-se na bênção. Enxergue a sua vitória com os olhos da fé. Davi diz que antes dele sofrer, ele andava errado. Depois aprendeu, ele amadureceu a guardar a palavra de Deus, a não dar mais burro em ponta de faca. Aí Davi diz: não vacilarei jamais. Amém? Converter. Ele era crente. A espada dele não levava desaforo para casa, aleluia. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, aí ele se converteu, aleluia. Ele passou a padecer pelo Evangelho, deu a própria vida por causa do Evangelho. Então há uma diferença do cristão convertido e o cristão convencido. O cristão convencido, aleluia, ele quer resolver tudo na briga, na discussão, aleluia. E Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O cristão convertido, ele é manso. E o cristão que é manso, ele vive em paz. Aleluia. Tem crente, irmãos, que não tem paz. Todo dia, meu Deus, aleluia, não tem paz. Aleluia. Então é preciso buscar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então Paulo, ele aguentou tanta coisa. Ele foi apedrejado 3 vezes, até passou fome em viagens, trabalhou incansavelmente, e a obra de Deus na vida de Paulo foi rápida. Paulo foi exceção. Ele recebeu logo o batismo do Espírito Santo, daí ele recebeu os 9 dons do Espírito Santo. Aleluia. Tanto é que ele fala a respeito dos dons, e o principal é o dom do amor, porque cristão que não tem amor não vai chegar lá no céu. Aleluia. Pode até chegar, mas no céu da boca da onça. Aleluia. O cristão que odeia o seu irmão, aleluia. O cristão que guarda ódio, que tem inveja do outro, aleluia. A salvação dele está em jogo, porque a base da salvação é a fé e o amor. Aleluia. E o amor, ele não é interesseiro, diz a palavra de Deus. Então Paulo, aleluia, ele foi arrebatado, só que para ninguém pensar que ele estava se exaltando, vangloriando, se achando melhor do que os outros, ele diz que um certo homem foi arrebatado até o terceiro céu. Aleluia. Terceiro céu está localizado o paraíso, lugar de descanso. Lá está todo cristão, todos aqueles que foram fiéis a Deus em vida e que partiram.
Aleluia, o corpo está lá na sepultura. O espírito está no paraíso, lugar de descanso. Hebreus 4:9, portanto ainda resta um repouso para o povo de Deus. No arrebatamento da igreja, Jesus virá nas nuvens. Aleluia, os cristãos que partiram em Cristo, o corpo deles vão se ajuntar ao espírito deles. Aleluia, só que será um corpo incorruptível, um corpo celestial. Em seguida, o cristão que estiver vivo vai ser arrebatado. No abrir e fechar de olhos, não vai levar nada daqui. Tanta gente brigando por causa de casa, por causa de carro. Aleluia, estão brigando até por causa de cachorro, papagaio, periquito. Aleluia, o defunto nem esfriou ainda, já tem gente brigando pela herança. Quem vai ficar com a televisão, quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com isso, com aquilo. Então nada disso, irmãos, iremos levar conosco. Paulo diz que a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Nada daqui irá conosco. Aleluia. Teu hino me diz assim: lá no céu não entra bagagem. Aí, meus irmãos, Jesus ele está acima do terceiro céu. Agora, para os que morreram sem Cristo, aleluia, se encontram no Hades, o lugar de tormento, que é a antessala do inferno, ou seja, do lago de fogo, porque o inferno é um. O inferno, lá estão todos aqueles que partiram sem Cristo, o Espírito deles, o corpo na sepultura, aguardando o juízo final, para ressuscitarem com o corpo de nojo. Apocalipse capítulo 20, para então serem julgados segundo as suas obras, e daí vão ser lançados no lago de fogo. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. O que é a segunda morte? Morte eterna, separação de Deus eternamente. Morte espiritual, a pessoa quebrou a aliança com Deus, ela já não tem comunhão com Deus, ela não tem vida com Deus. Então ela está distanciada de Deus, é a morte espiritual. A eterna, acabou. A morte física, todo mundo já sabe qual é. Aí Paulo, depois disso tudo,